pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje vou mostrar para vocês mais um trabalhinho aí em crochê para panos de prato. Este barrado, pessoal, eu fiz direto no pano, na cor branco, ele é um motivo de passarinhos assim na gaiola. Espero muito que vocês gostem do modelinho aí que eu vou ensinar para vocês hoje. E agora eu vou apresentar. Então, pessoal, para nós executarmos o trabalho de hoje, aqui eu fiz um desenho aqui, né? Fiz um gráficozinho aqui deste passarinho, aqui é a gaiola dele, ele tá preso, né? Digamos assim. E aqui eu fiz 4 motivos deste desenho, tá? Num pano tamanho 45 por 70. Eu fiquei aqui com um total de 23 carreiras para poder montar o desenho, certo? São 4 motivos, como vocês já viram aí. A medida aqui do barrado ficou 12,5 centímetros com o fio de tex 151 100% algodão. E ele é múltiplo de 16 mais 1. Então, para cada desenho aqui, eu preciso 16 caseados. E lá no final, né, para poder aqui a extremidade ficar igual lá ao começo, né, para o cantinho de borda aqui. Então, eu usei 4 vezes 16 caseados, fiquei com 64 mais 1 que eu preciso, 65 caseados para executar o barradinho de hoje, tá, pessoal? Então, aqui eu fiz o meu caseado separado aqui por 2 correntinhas pelo lado direito do pano. Eu costumo casear o pano inteiro, né, pelo lado direito, dou a volta nele e chego aqui no início novamente. Aí, a partir daqui, eu já começo a fazer as carreiras aí do barrado, tá? E para quem tem o ponto muito apertado, pode fazer 3 correntes também, não tem problema, tá? Mas tem que seguir a sequência da aula aí direitinho, tá? Com a quantidade de caseado e seguir aqui carreira por carreira que eu ensino para poder o trabalho dar certo. Para quem tem o ponto muito apertado, os caseados aqui pode ser feito também de 3 correntinhas, tá? Mas seguindo a lógica aí da explicação durante a videoaula e também você tem que fazer, né, o caseado na quantidade que eu deixo descrito aqui no box de informações, tá? Por exemplo, se você quiser fazer com 3 motivos, você vai ter que fazer 49 caseados. Aqui no caso eu fiz com 4, precisei de 65. Se você, por exemplo, precisar de 5 desenhos desse aqui, ó, você tem que ter 81 caseados, tá? Tendo a quantidade de caseados que precisa, que eu vou deixar novamente aí que eu já falei no bloco de informações, a aula você segue normalmente, tá? Não tem diferença nenhuma, tá bom? Se você vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos desse, aí você segue aqui o passo a passo da videoaula, ok? Então, pessoal, essas seriam as informações de hoje. Se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilha bastante os vídeos aí para outras pessoas conhecerem o canal Eli Crochê Artesanato, certo, pessoal? E durante a videoaula, você sabe que entra anúncios, né? Propagandas de outros assuntos, aí eu peço para vocês, se puderem assistir pelo menos um anúncio, já vai ajudar demais aí no crescimento do canal. E pessoal, você que, né, abre aí o canal, né, e assiste, às vezes você não faz a sua inscrição, faça a inscrição para ajudar no crescimento, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Eu andei sumida um pouquinho aí do canal, mas se Deus quiser, eu estou retornando aos poucos, né, tentando solucionar problemas que surgiram no decorrer dos meses passados aí.
Então, daqui para frente, agora vou tentar trazer mais vídeo para vocês. Vou trazer bastante modelo de barradinho, mas pretendo também trazer outros modelos de peças, né? Talvez de vestuário, de suplás, como eu tenho até já um modelo aí no canal, pretendo trazer mais modelos. E outras atividades também, tá bom? Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, tá? E estamos de volta aí novamente, tá, pessoal? E meu Instagram é o Eliane Prado 03. Lá eu vou continuar a postar fotos de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal, certo? Então, gente, seriam isso as informações, tá? Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a marca da linha, número da agulha, tudo direitinho lá, quantos caseados você vai precisar fazer, tá bom? E também deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, tem ali o cantinho do comentário, faça o seu comentário. Se você não quiser escrever, deixa um emoji, um coração, um joinha, eu vou entender que você gostou do conteúdo. Gente, então nós vamos começar a aula de hoje, que Deus nos abençoe. Então, pessoal, vamos começar o nosso trabalho. Aqui eu já havia feito o meu caseado pelo lado direito do pano. O caseado aqui é separado por duas correntinhas. Fiz a volta toda do pano e voltei aqui no começo. Aí eu subi aqui, ó, as 3 correntes, fiz mais 3 pontos altos aqui dentro do caseado, do primeiro caseado. Fiquei com 4 pontos altos no total. E fui fazendo aqui, ó, 2 correntinhas e um ponto alto sobre este ponto de base do caseado. Então, eu fiz aqui um total de 7 quadradinhos vazios, cada quadrado aqui separado por 2 correntinhas. Agora, para a gente marcar o motivo, aqui neste próximo caseado, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Então, o nosso trabalho começa assim. Gente, agora nós vamos fazer 15 quadrados vazios, ó. 2 correntes, ponto alto sobre este ponto do caseado, ó. 2 correntes. Aí, eu faço aqui outro ponto alto. Então, vão ser 15 quadrados. E depois dos 15 quadrados, vocês vão repetir os 4 pontos altos assim, tá? No meu caso aqui, vão dar 4 gaiolas, né, com o passarinho preso aí, igual vocês viram no início do vídeo. Então, eu vou fazer o meu e já volto. Então, aqui, pessoal, começamos com os 4 pontos altos, 7 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, e no intervalo aqui foram 15 quadrados vazios. 4 pontos altos, 15 quadrados vazios, 4 pontos altos, 15 quadrados vazios, 4 pontos altos, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos, que é o canto de borda. Então, agora, vamos fazer as 3 correntes para fazer a vez de um ponto alto. Vira o trabalho e aqui vamos completar o restante dos pontos. Vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Total aqui, 4 pontos altos. 2 correntes. E agora, vamos fazer um total de 6 quadradinhos, ó. 2 correntes e ponto alto sobre o ponto de base aqui, ó. Fiz aqui o total de 6 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes. Vamos fazer agora, pessoal, 10 pontos altos. Eu coloco, ó, 2 pontos altos dentro deste quadrado de base. Completo todos esses pontos de base aqui. Por enquanto, aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Coloco 2 aqui dentro deste próximo quadradinho e um na base. Fiquei com 10 pontos altos no total. Agora, eu vou fazer 13 quadrados vazios. Então, eu faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e façam 13 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos altos,
eu trabalhei 13 quadrados vazio e fiz novamente aqui, ó, na marcação 10 pontos altos. Aqui eu tenho 13 quadrados vazio, 10 pontos altos, 13 quadrados vazio, 10 pontos altos, e aqui eu fiquei com 6 quadradinhos vazios, sempre duas correntinhas de separação, e aqui o cantinho de borda com 4 pontos altos. E na próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o pano, já fiz mais 3 pontos altos aqui, totalizando 4, né, do canto de borda, e fiz apenas 5 quadrados vazio, cada quadradinho separado aí por 2 correntes. Agora, gente, vamos ficar aqui com um total de 16 pontos altos. Sempre dentro do quadrado, assim, coloquem 2 pontos altos. Aqui eu vou completar todos esses pontos de base. Até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, acrescento mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Então, eu fiquei com 16 pontos altos e vou trabalhar agora 11 quadrados vazios. Então, façam as 2 correntinhas e ponto alto sobre o ponto alto de base, ó, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, vão fazendo aí até ficarmos com 11 quadrados vazio. Então, pessoal, depois que eu fiz aqui, ó, os 16 pontos altos, fiz os 11 quadrados vazio, 16 pontos altos, 11 quadrados vazio, 16 pontos altos, 11 quadrados vazio, 16 pontos altos. E aqui ficaram apenas 5 quadrados vazios, sendo que sempre 2 correntes aqui de separação para cada quadradinho, e o canto de borda com 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, eu viro aqui o trabalho, já adiantei aí o cantinho de borda, né, que são um total de 4 pontos altos. E fiz aqui também 4 quadrados vazios, cada um aqui em cima separado por 2 correntes. Agora, nós vamos trabalhar um quadradinho cheio, coloquem apenas 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um no ponto de base. Façam 2 correntinhas e aqui vamos contar, ó, 1, 2, 3, aí fecha um quadrado vazio. E a gente põe mais 3 pontos altos aqui, ó. Total, a gente fica com 4. Porque a gente tá começando a fazer a gradezinha da gaiola. Ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto para fechar um quadradinho vazio. E novamente, ficamos aqui com 4 pontos altos, 2 correntes, aqui, ó, já o terceiro é aqui no final, né? E também aqui nós colocamos 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto aqui na base. Então, por enquanto, a gente fica assim, com o trabalho, e de intervalo aqui, ó, vão ser apenas 9 quadrados vazio. Então, sempre as 2 correntinhas e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Depois a gente vai repetir novamente todo este processo aqui, ó, da distribuição dos pontos aqui no próximo desenho, tá? Então, vão fazendo de vocês e no intervalo aqui são apenas 9 quadradinhos vazios. Então, pessoal, aqui, depois que eu distribuí, né, o quadradinho cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, aqui no intervalo eu fiquei com 9 quadrados vazios, ó, 3, 6, 9, e os demais desenhos aqui eu fui repetindo igual a primeira explicação. 9 quadrados vazio, aqui é a gaiolinha que tá se formando, aqui o 9 quadrados vazio, aí depois aqui dos 4 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e fiz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já adiantei o cantinho de borda aqui, total 4 pontos altos, e fiz aqui 3 quadradinhos vazios. Façam 2 correntes e o ponto alto, tá?
duas correntes aí de separação. Agora, novamente, nós vamos preencher este quadradinho, 2 pontos altos dentro dele e um aqui no ponto de base. Faço aqui 2 correntinhas, vou fechar aqui um ponto alto no terceiro ponto de base, 2 correntes e vou completar todos esses pontos aqui, que são 4 pontos altos, ó. Já vou fazer o terceiro ponto e o quarto ponto alto, 2 correntes. Aqui eu fecho outro quadradinho vazio, ó, por enquanto tá ficando assim. E aqui também eu faço o total de 4 pontos altos, ó, já tenho 3 e o quarto ponto. 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto, para fechar um quadrado vazio. 2 correntes e aqui também, ó, faço outro quadradinho vazio e aqui eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um ponto aqui na base. Então, ó, o telhadinho ficou assim, da nossa gaiolinha. Agora, gente, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazios e a partir deste quadradinho vocês vão repetir essa sequência aqui, certo? Então, eu vou fazer o meu e já volto. Então, pessoal, a sequência da carreira de número 5 ficou assim, né? A distribuição dos pontos, conforme eu expliquei no bloco anterior. E aqui no intervalo foram 7 quadrados vazios. Assim, eu repeti nos demais desenhos que eu marquei, aqui 7 quadrados vazios. E assim, olha, até aqui no final, depois dos 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Pessoal, a sexta carreira, ela é repetição da quinta, tá? Aqui façam as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui nós vamos colocar ponto sobre ponto. A gente vai repetir, ó, os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui 4 pontos altos, 1 quadrado vazio. 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. E aqui 4 pontos altos e aqui no intervalo são 7 quadrados vazios. Então, é somente repetição dos pontos da carreira anterior. Então, pessoal, já terminei aqui a carreira de número 6, que foi a repetição aqui da carreira de número 5, tá bom? Então, eu só repeti todos os pontos até o final aqui, depois dos 3... Aliás, dos 4 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 7, subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz os 4 pontos altos de borda e fiz apenas 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Agora, aqui a gente vai fazer um quadradinho cheio, aí coloca 2 pontos alto aqui dentro do quadradinho, assim, e um ponto alto aqui no ponto de base. Então, o comecinho da carreira de número 7 vai ficando assim. E agora, a gente vai intercalar, né, um quadrado vazio, ó, 2 correntes ponto alto, assim. E aqui vamos fazer um quadradinho cheio, né? Total de 4 pontos altos. Então, tudo que eu fizer aqui no primeiro motivo, vocês vão fazer nos demais. Olha, um quadrado vazio, aqui eu vou fazer o total de 4 pontos altos. 2 correntes, aqui eu faço o quadradinho vazio e novamente coloco esses 4 pontos altos. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio, e aqui eu faço um quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu faço mais um quadradinho cheio, ó, 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um na base. E de intervalo aqui vão ser apenas 5 quadrados vazios, tá? Façam 2 correntes, ponto alto,
E o telhadinho tá ficando assim. Então, do jeito que eu distribuí aqui no primeiro motivo, vocês vão fazer aqui no segundo motivo, tá bom? E de intervalo são 5 quadrados vazios. É só fazer desta maneira que eu acabei de explicar. Então, pessoal, aqui é a carreira de número 7. Eu fiz essa sequência aqui dos pontos. Depois aqui foram 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E o próximo desenho, ó, eu fui fazendo a mesma coisa, um quadrado cheio, que são os 4 pontos altos, um quadrado vazio, um quadrado cheio, um quadrado vazio, um quadrado cheio, um quadrado vazio, aqui um quadrado cheio, aqui um quadrado vazio, quadrado cheio, vazio, quadradinho cheio, e aqui os 5 quadrados de separação de um motivo para o outro, tá? De intervalo. E aqui no finalzinho, depois desses 4 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntes, 4 pontos altos. Agora, na 8ª carreira, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz aqui, né, o total de 4 pontos altos do canto de borda. Aqui, gente, eu adiantei 2 quadrados vazios. Cada quadradinho é separado por 2 correntinhas. Aqui, pessoal, ó, preste atenção agora. Eu já tenho este ponto alto, eu vou fazer uma corrente, vou pular este ponto de base e vou vir para o próximo, ó. Aí, eu vou fazer, ó, um ponto alto aqui e mais um ponto alto em cima deste outro ponto de base. Então, ó, ele vai ficar assim, ó, desta maneira. Depois que eu fiz estes pontos, agora eu vou trabalhar ponto alto sobre aqui este quadradinho vazio, ó, faço 2 aqui dentro do quadrado e aqui eu faço todos os pontos de base. Então, esta aqui eu vou fazer com vocês, para vocês poderem visualizar como é que vai ficar. Então, quando eu tiver o quadradinho vazio, eu coloco apenas 2 pontos altos. Quando eu tiver esses pontos de base aqui, eu completo eles. Então, pessoal, ó, ficou assim o nosso trabalho. Aqui eu tenho 29 pontos altos. Agora, eu tenho que, do outro lado, finalizar o contrário, né? Deste aqui, ó, deste canto. Então, ó, eu já fiz um ponto alto aqui, ó, em cima deste ponto de base. Vou fazer mais um ponto alto, olha, desse jeito. Uma corrente, pulo este ponto de base e venho para o próximo, ó, e faço um ponto alto, ó. Então, ele tem que ficar tipo um buraquinho aqui, né? Assim, ó. E agora, de intervalo, vamos fazer 5 quadrados vazios. Ó, estou fazendo aqui o 5º quadradinho de intervalo, assim. E vou aqui, ó, iniciar mais uma vez, igual aqui com vocês, ó. Eu já tenho este um ponto alto, né, que eu finalizei, ó, faço uma corrente, pulo este segundo ponto de base, venho aqui no terceiro ponto de base e faço um ponto alto. Venho no 4º ponto de base e faço mais um ponto alto, ó. Então, ele fica um quadradinho curtinho, ó. E agora aqui, pessoal, vocês vão fazer um total de 29 pontos alto, igual eu distribuí aqui, ó, certo? Aí, quando chega em cima destes 4 pontos altos, aí vocês vão fazer, né, ó, um ponto alto aqui, depois outro ponto alto aqui, uma correntinha em cima desse terceiro ponto de base e um ponto alto aqui no 4º ponto alto de base, tá? Igual a gente fez aqui, ó. Aí, vocês vão fazer ao contrário do outro lado do desenho, certo? Então, eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Bom, gente, conforme eu expliquei no bloco anterior, né, a colocação dos pontos, lembrando que aqui são 30 pontos, tá? No bloco anterior eu estava contando 29 até aqui, com esse último aqui 30 pontos altos, certo? Prestem atenção neste detalhe. E aqui são os 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de intervalo. E assim é só seguir fazendo conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos, aqui no final eu fiquei com 2 quadrados vazio aqui separado por 2 correntinhas e aqui os 4 pontos altos do canto de borda. Agora, pessoal, aqui eu subi as 3 correntinhas, viro aqui o pano. Já fiz o meu canto de borda aqui, que são
os 4 pontos altos aí totais. Então, aqui, olha, eu fiz 2 quadradinhos vazios aqui, cada um separado por 2 correntes. Quando chega aqui em cima da base do desenho, olha, neste cantinho eu faço apenas uma corrente, coloco aqui, ó, um ponto alto, que esse é o detalhe do fechamento da gaiola, ó, faço mais um ponto alto, então eu fico com 2 pontos altos aqui. A partir deste instante, vamos fazer 2 correntes e contar 1, 2, 3, e vamos fazer quadrados vazios, que vão ser 9, ó. 2 correntes, conta 1, 2, 3, e fecha. 2 correntes, conta aqui, ó. 1, 2, 3, fechou o ponto alto. Deixa eu pegar as 2 alcinhas. 2 correntinhas, conta 1, 2, 3, aqui eu vou fazer com vocês este inteiro aqui, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou aqui o ponto alto, ó, 2 correntes, conta aqui, ó, um terceiro ponto de base, fechou aqui, ó. Por enquanto eu tenho 2, 4, 6 quadrados vazios, vou fazer aqui, ó, o 7º quadrado. 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, o 8º quadradinho, 2 correntes, e aqui, ó, 1, 2, 3, fechou o ponto alto. Aí, igual o outro lado, né, que fica oposto, eu coloco também, ó, mais um ponto alto, uma corrente, e aqui eu fecho um ponto alto. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. Depois dos 5 quadradinhos vazios, gente, a partir daqui, ó, vai ser esta mesma repetição, ó, um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos aqui, e depois começa a separar os quadradinhos vazios igual eu fiz aqui, ó, certo? Então, o que eu fiz neste primeiro desenho, vocês vão repetir nos demais. Olha, gente, então eu terminei aqui a carreira de número 9, conforme eu expliquei no bloco anterior, prestar bem atenção aqui, ó, nos cantinhos da gaiola, tá, ó. Aqui são os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios aqui, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiz, ó, um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos. Aqui eu fiz 9 quadrados vazios, do lado oposto, 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto, e aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de intervalo. Então, assim, eu fiz em todos os desenhos que eu marquei, ó, até o final. Aqui, ó, depois dos 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, eu fechei aqui, ó, um quadrado vazio, 2 quadrados vazio. 2 correntes aqui de separação cada um. E 4 pontos altos. Gente, a carreira de número 10, ela é repetição, tá? Da carreira de número 9. Então, eu fiz as 3 correntes, virei o trabalho, fiz aqui o meu canto de borda. E comecei novamente a repetir, ó, os 2 quadrados vazios, aqui eu fechei o ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos e os 9 quadrados vazios. 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, e aqui eu fechei 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. Então, eu só estou repetindo o que eu fiz na carreira anterior, tá? Então, já estou na carreira de número 10, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, aqui eu fiz a carreira de número 10, que foi a repetição da carreira de número 9. Eu peço para vocês prestarem bem atenção aqui, ó, nesta parte que tá fazendo o fechamento da gaiolinha, tá? Que sempre aqui, ó, vai ser um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos. Depois a gente trabalha o que tem que ser feito aqui dentro da gaiola. E para finalizar aqui, ó, para fechamento da gaiola, são 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. E aqui os 5 quadradinhos de intervalo, ó. E aqui começa a mesma coisa dessa situação, tá? Então, preste bem atenção nesta parte. Terminei, então, aqui, ó, até o final. Fiz aqui, ó, depois dos 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto. Fechei aqui os 2 quadradinhos vazios, cada um com 2 correntes de separação e os 4 pontos altos. Na carreira agora de número 11, ó, já fiz as 3 correntes, vira aqui o pano, já fiz o cantinho de borda, total 4 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, fechei um ponto alto. E fiz 2 correntes, fechei mais um ponto alto, são 2 quadrados vazios aqui.
Olha, aqui é o cantinho da gaiola, então eu vou fazer uma corrente e os 2 pontos altos aqui para acompanhar o fechamento aqui do desenho, ó. Então, ficou assim o comecinho. Vou fazer agora duas correntes e vou fechar aqui um quadrado vazio. Mais 2 correntes e vou fechar o segundo quadradinho vazio. Então, nós vamos começar a marcar aqui dentro da gaiola o passarinho. Agora, nós vamos fazer 7 pontos altos aqui. Então, dentro do próximo quadrado, ó, façam 2 pontos altos dentro dele, um na base. Aqui, ó, 2 pontos altos dentro do próximo quadradinho e um aqui no ponto de base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui. E vou fazer os 5 quadrados aqui restantes. São 2 correntes e ponto alto. Terminando aqui, ó, o 5º quadradinho dentro da gaiolinha, ó, assim que tá ficando. Vou fechar aqui, ó, a outra lateral da gaiola. Eu já fiz um ponto alto aqui, faço mais um ponto alto, uma corrente, ó, e fecho aqui, um ponto alto. E agora, nós vamos, de intervalo aqui, fazer os 5 quadrados vazio. Eu já fiz o primeiro quadradinho, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, e a partir aqui, ó, deste início do fechamento da segunda gaiola, vocês vão seguir esta sequência aqui que eu acabei de explicar, certo? Finalizei aqui a carreira de número 11, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos. Dúvidas, só voltar lá na explicação. Aqui, ó, é dentro da gaiolinha. Aqui a gente vai colocar um passarinho aqui dentro, que é a cabecinha dele que tá começando a se formar. Então, do jeito que eu expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos, eu fiz nos demais, ó. Tá? Lembrando que aqui, ó, é uma corrente, um ponto alto, aliás, uma corrente e 2 pontos altos. Segue a sequência. Do lado oposto, ó, 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. E aqui os 5 quadrados de intervalo. Então, assim, eu fiz até o final. Aqui, ó, eu fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na próxima carreira, que é a de número 12, ó, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz meu cantinho de borda com um total de 4 pontos altos. Aqui, pessoal, por enquanto eu repeti, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos. E aqui eu repeti, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui são 4 pontos altos, eu fiz um ponto para cada ponto de base, aqui desmanchou um, eu vou refazer. Ó, nessa parte aqui é da cabecinha do passarinho, presta atenção agora, ó, uma corrente, vou pular este ponto de base, vou fazer aqui, ó, este ponto alto. E mais um ponto alto, tá? Que é o olhinho dele aqui, ó, que a gente tá marcando. E agora eu vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos, que vai ser tipo o biquinho dele. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, ó. E vou fazer 2 correntes aqui, fechar um quadrado vazio. Vou colocar mais um ponto alto aqui, uma corrente aqui, ó, é o fechamento de um lado da gaiola, ó, tá vendo? A gente tá do avesso do pano, né? Então, aqui, ó, é um quadrado vazio com 2 correntes de separação. Aqui ficaram 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Agora, aqui são 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. E a partir daqui, pessoal, ó, repete, ó, um ponto alto, igual aqui, ó, uma corrente aqui dentro, 2 pontos altos. Depois, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. E aqui em cima dessa marcação, ó, são 4 pontos altos, faz uma correntinha, pula, né, o pontinho aqui de base. E aí, você vai completar aqui total de 5 pontos altos, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, do jeito que eu distribuí os pontos aqui, vai fazer aqui em cima deste próximo desenho, certo?
Finalizei a carreira de número 12, conforme explicado no bloco anterior. Qualquer dúvida é só voltar na explicação. Lembrando aqui, ó, que bem na marcação da cabeça do passarinho, aqui são 4 pontos altos, uma corrente, pulei um ponto de base. E depois eu fiz aqui, ó, 1, 2 ponto sobre ponto, depois dentro do quadradinho coloquei mais 2 e 1 aqui na base. Então, eu fiquei aqui com 5 pontos alto, 2 correntes, fechei aqui, ó, 2 pontos alto, uma correntinha e um ponto alto, que aqui é bem na parte aqui, ó, da gaiolinha, tá? E 5 quadrados de intervalo separado por 2 correntes. Então, assim, eu fiz até o final, ó, todos os desenhos. Aqui, terminei com 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. E na próxima carreira, já subi as 3 correntes, viro o pano, já fiz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. E aqui eu adiantei 2 quadrados vazio, cada um separado aí por 2 correntinhas, ó. Ficou assim. O cantinho aqui, ó, é uma corrente e faz aqui os 2 pontos altos, né? Que a gente vai fechar aqui o cantinho da gaiola. Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas e fechar um quadrado vazio. 2 correntes, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e fechar mais um quadrado vazio. Fiquei com 2 quadradinhos. Agora aqui nós vamos colocar pontos altos, ó. Um aqui neste ponto de base, um aqui dentro deste pontinho aqui, da correntinha da carreira anterior. E agora aqui a gente põe ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui com 7 pontos altos no total, certo? Aqui eu tenho, ó, 3, 6, 7 pontos altos. Então, aqui a gente tá, ó, fazendo a cabecinha, ó, tá marcando já a cabecinha do passarinho. E vamos fazer aqui os 5 quadrados vazio. Então, aqui, olha, eu fiz os 5 quadrados vazio dentro aqui, ó, da marcação da gaiolinha. Depois aqui, ó, os 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Fiz aqui, ó, fora da gaiola, no intervalo, os 5 quadrados vazio. E aqui, novamente, ó, um ponto alto igual aqui, uma corrente e os 2 aqui pontos altos. Aqui, ó, vou fazer novamente, mais uma vez, a cabecinha do passarinho, ó, já fiz um quadrado vazio. Passo 2 correntes e conto aqui, ó, 1, 2, 3 e faço mais um quadradinho vazio, só para não ficar dúvida, tá? Então, aqui, ó, vão ser 7 pontos altos, ó, já tenho 2 aqui. Aqui eu coloco o terceiro ponto aqui em cima desta correntinha de base e completo aqui o restante dos pontos. Então, aqui, ó, estou fechando com 7 pontos altos, aqui bem na cabecinha do passarinho. E depois aqui é só fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, né? Para fazer aqueles 5 quadradinhos vazios aqui, nós vamos repetir aqui. E aí, gente, é só seguir a sequência aí do trabalho. Finalizei, então, a carreira de número 13 com vocês aí. Expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos aqui em cada gaiolinha aqui, certo? Então, dúvida é só voltar aí um pouquinho na explicação. Então, aqui no final, eu fiquei com os 2 quadrados vazios, cada um separado aqui por 2 correntes e os 4 pontos altos de borda. E para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui eu já fiz o cantinho de borda, 4 pontos altos, adiantei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer, ó, depois deste ponto alto, uma corrente e vamos fazer aqui, ó, esses 2 pontos altos que novamente a gente fecha uma lateral da gaiolinha. 2
correntes, aí faz aqui o quadrado vazio, vão ser 4, tá, pessoal? Fiz aqui, ó, 4 quadradinhos vazio, agora nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro deste quadradinho. Mais um aqui, ó, já tem 4, 5, 6 pontos altos aqui, ó, 6, 7 e 8. Aqui vão dar 8 pontos altos, uma corrente, pulo este de base, já venho para o próximo aqui, ó, e fecho um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui esses 2 quadrados, né, vazio, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. Aqui a gente já vai fazer o fechamento aqui da gaiola, ó, faz mais um ponto alto, uma corrente, ó, e faz aqui outro ponto alto. E aqui é o intervalo de 5 quadrados vazio, tá, gente? Então, ó, é assim que vai ficar a carreira aí de número 14. Fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esta parte aqui já é a repetição deste comecinho aqui. Então, é só fazer essa sequência novamente em cima dos demais desenhos. Então, pessoal, aqui eu finalizei a carreira de número 14, conforme explicado no bloco anterior. Alguma dúvida aqui na colocação dos pontos, só voltar um pouquinho aí na explicação. Então, eu fiz aqui, ó, os meus 4 desenhos, que é uma gaiolinha com um passarinho dentro. E chegando aqui no final, ó, depois do fechamento aqui da gaiolinha, né, são os 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, eu fiz aqui 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Na próxima carreira, já subi aqui as 3 correntes, virei aqui o meu pano, já fiz aqui o cantinho de borda, total aqui 4 pontos alto e fiz aqui 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. E aqui, ó, nós vamos fazer de novo o fechamento da gaiola, então, ó, uma corrente e faz aqui esses 2 pontos altos, ó. O primeiro ponto e aqui o segundo ponto alto. Então, tá assim o comecinho. Agora, vamos fazer também os 2 quadrados vazios, né, 2 correntes e ponto alto aqui para fechar o quadradinho. 2 correntes e um ponto alto. Aqui, ó, bem no corpinho do passarinho também, ó, vou fazer uma correntinha e aqui eu vou colocar ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Até aqui eu fiquei com 8 pontos altos, só que eu preciso colocar mais 2 aqui dentro, fiquei com 10. E mais um aqui, 11 pontos altos no total. Olha, aqui eu só repeti os 3 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntinhas, assim, ok? E aqui já é o fechamento novamente da gaiolinha, então eu faço mais um ponto alto, uma corrente, e aqui eu fecho um ponto alto. E assim, eu volto a fazer os 5 quadrados vazios aqui, ó, de separação, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de separação. E aqui já é a segunda gaiolinha, eu já vou começar a partir daqui, ó, igual esta repetição, e vou colocar esta sequência dos pontos, tá? Sendo que aqui são 11 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 15, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, tá? Então, só lembrando aqui, ó, na parte da gaiolinha aqui, ó, é um ponto alto, uma corrente e 2 pontos altos. Depois aqui os quadradinhos, né, sempre separado por 2 correntes. E aqui novamente, ó, um ponto alto, uma corrente e aqui são 11 pontos altos. E também, ó, fiquem atentos aqui no final quando a gente fecha a gaiolinha, que são 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto e os 5 quadradinhos aqui de separação. Então, assim, eu fiz até o final e aqui eu fiquei também com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos.
Agora, na carreira de número 16, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz ali o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui, olha, eu vou fechar a gaiolinha, que é uma corrente, e eu faço aqui os 2 pontos altos, ó. Faço o primeiro e faço o segundo ponto alto. Aí, aqui eu vou fazer 2 correntes para fechar apenas um quadrado vazio aqui, desta maneira. Agora, aqui nós vamos preencher, olha, esses 2 quadradinhos de base, coloca 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base, ok? Então, vamos completar todos esses pontos aqui e eu já volto. Até aqui foram 17 pontos altos no total, tá? Então, aqui vão dar 17 pontos altos. Aqui, ó, é aquele momento que a gente coloca uma corrente e faz um ponto alto, que é bem assim no tipo peitinho do passarinho aqui. E agora vamos fazer os 2 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui, olha, os 17 pontos altos, só para não ter dúvida, ó. Eu faço uma corrente, faço um pontinho alto, 2 correntes, aqui é o fechamento dos quadradinhos vazios. São 2 quadrados, ó, 2 correntes, ponto alto, aqui a gente já vai fechar a gaiolinha, faz aqui, ó, outro ponto alto, uma corrente, aqui fechou a gaiolinha. E aqui nós já estamos no finalzinho da carreira, ó. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e aqui a gente faz o cantinho de borda. Então, pessoal, a carreira de número 16 ficou assim a colocação dos pontos, tá? Foram aqui total 17 pontos altos, do jeito que eu fiz o primeiro desenho, eu distribuí aqui nos demais. Se você ficou com dúvida, só voltar na explicação, tá? E aqui no finalzinho, como eu terminei com vocês, foram 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, 4 pontos altos de canto de borda. Subam aqui 3 correntes, vira aqui o trabalho, né? E repete aí o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos aqui. Fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, ó, foi o fechamento desse quadradinho, um ponto alto, aqui uma corrente, 2 pontos altos, e aqui eu repeti também, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, a gente vai trabalhar aqui em cima do desenho. Vamos fazer agora aqui um terceiro quadradinho. Então, ó, prestem atenção, ó, você vai fazer 2 correntes, e aqui, ó, é como se fosse, né, uma correntinha, então você vai contar, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base aqui, fechou o terceiro quadradinho vazio. E vamos fazer agora 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, já fiz aqui os 7 pontos altos, assim, distribuídos. Vamos fazer agora 2 correntes e vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, aí fecha um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui outro ponto alto, 2 correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto, mais 2 correntes, né, pra gente poder fazer o quarto quadradinho assim vazio, ó. Então, ficou assim. Agora, vamos fazer o fechamento aqui da gaiola, ó, que são 2 pontos altos, né? Já fiz um, vou fazer o segundo aqui agora. Opa, esqueci a laçada, então vamos lá, ó. Aí, faz uma corrente e aqui, ó, fecha a gaiolinha. Faz 2 correntes e aqui nós vamos trabalhar os 5 quadrados vazios. Olha, pessoal, então aqui eu vou fazer mais uma vez um passarinho com vocês, tá? Então, eu fiz os 5 quadradinhos vazios, separado por 2 correntes, aqui, ó, um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos. Aqui eu já fiz 2 quadrados vazios.
Olha, já fiz 2 quadradinhos, aí eu faço 2 correntes, vou contar, ó, 1, 2, 3, fechou. Faço aqui os 7 pontos altos. Olha, fiz aqui, ó, os 7 pontos altos desse jeito aqui, ó. E agora nós temos que fazer os 4 quadradinhos vazios. Então, é só você fazer as 2 correntes e contar, ó, 1, 2, 3. No terceiro ponto de base, fecha o ponto alto, ó, 1, 2, 3. 2 correntes, aqui já tem 3, né? Você já fecha automaticamente. E aqui é o último quadradinho, ó. E aqui a gente já fecha, ó, com 2 pontos altos, a gaiola, uma corrente e um ponto alto aqui. E continua a fazer aí o segmento da carreira, tá bom? Ó, então, ele tá ficando assim, gente, ó. Só fazer o de vocês aí, que daqui a pouquinho eu volto. Então, gente, a carreira aqui de número 17, eu já terminei, já finalizei ela, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Dúvida é só voltar na explicação aqui na colocação dos pontos, tá? Então, eu fiz assim, ó, meus 4 desenhos aqui no final. Também, ó, depois dos 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto, aqui, ó, eu fechei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz aqui o canto de borda, tá? Os 4 pontos altos, fiz 2 quadrados vazios, aqui eu fiz um ponto alto, ó, um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, e aqui eu repeti 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. Só que aqui eu preciso de mais um quadrado, então eu faço as 2 correntes e vou fechar um ponto alto. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto. Vamos completar aqui o restante dos pontos, ó. Faço 2 pontos alto, aí eu faço uma corrente, eu não completo, tá, pessoal? Perdão, desculpa. Então, eu faço 2 pontos altos, uma corrente, pulo esse ponto de base e fecho aqui, ó. Um ponto alto. Que esse aqui é o pezinho do passarinho, tá? Eu falo pezinho porque ele tem dedinhos, né? Então, quando tem dedinhos é pé, tá? Só pra não ficar dúvida nessa parte. E aqui a gente completa com os quadrados vazios, que são as 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes, ponto alto aqui. Já vamos fechar a gaiolinha, fiz os 2 pontos altos, uma corrente e aqui o ponto alto. E vamos fazer os 5 quadrados de separação, né, de um desenho para o outro, que são as 2 correntes e o ponto alto. Então, ele vai ficando assim. Aí, quando chegar no outro desenho, a mesma coisa. Aqui vai ser tudo repetição, né? Até aqui o quadradinho, ó. Aí, só aqui que nós vamos fazer mais um quadradinho para dar 5 quadrados dentro da gaiolinha aqui. Então, tudo que a gente fez aqui na sequência dos pontos, vocês vão fazer nos demais, tá, pessoal? Vou fazer aqui mais uma vez aqui, ó, o passarinho para não ter dúvida, tá? Então, ó, eu fiz, ó, os 4 quadradinhos vazios igual aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o quinto agora com vocês. Então, ó, 2 correntes e vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, fecha o quinto quadradinho vazio. Então, por enquanto tá assim. E agora eu coloco mais um ponto alto aqui, uma corrente e pulo esse ponto de base e venho para o próximo. Então, aqui é o pezinho do passarinho, igual eu expliquei aqui para vocês, ó, eu repeti aqui, certo? Agora, nós vamos fazer os 3 quadrados vazios aqui, cada um separado por 2 correntes, e vão dando sequência aí no trabalho. Então, gente, a carreira de número 18 ficou pronta, conforme eu expliquei para vocês aqui a colocação dos pontos no bloco anterior, ó, tá ficando assim. Aqui é a casinha, né?
telhadinho da gaiolinha, ó, e aqui dentro tá o passarinho. Aqui a gente, carreira anterior, aprendemos a fazer o pezinho dele, tá? Então é só ver a explicação do bloco anterior aí, perdão, se tiver ficado alguma dúvida. E aqui no final eu fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Na próxima carreira já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz aqui o canto de borda, total 4 pontos altos. Já fiz os 2 quadrados vazios aqui, ó, separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, ó, eu tenho o ponto alto, uma correntinha e os 2 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro, ó, tudo de ponto alto, tá? Então, onde eu tenho quadrado vazio, sempre vão ser 2 pontos altos assim, ó. Sempre 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um na base. Certo? Ó, sempre 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um na base. Então, vamos fazendo assim até chegar nesta parte aqui. Olha, então, sempre 2 pontos altos aqui dentro dos quadradinhos e na base um ponto alto. Chegou nesse espaço aqui, ó, onde é a parte do pezinho, aqui eu tenho uma correntinha que você faz um ponto alto sobre ela. E aqui a gente continua, ó, pondo ponto alto sobre ponto alto. Olha. E nos quadradinhos aqui vazios, sempre 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, gente, aqui foram 30 pontos altos que nós distribuímos aqui para o fechamento do desenho aqui da gaiolinha, tá? Então, são 30 pontos altos. Aí, aqui, ó, depois do ponto de número 30 aqui, eu fiz uma correntinha, fechei um ponto alto e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. A partir daqui já começa a repetir de novo, ó. Depois desse ponto alto, uma corrente, e aqui eu fui colocando ponto alto, né? Em cada espaço de quadradinho são 2 pontos altos, um na base, aqui 2 pontos altos na base. Nesta parte aqui, ó, é um ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto sobre aquela uma correntinha e assim sucessivamente a gente foi fazendo, tá? Na carreira aí de número 19. Então, eu fui fazendo até o final aqui, depois dos 30 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, depois aqui, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado aqui por 2 correntes e os 4 pontos altos. Gente, na carreira de número 20, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, e aqui é só repetição dos pontos, tá? Então, ó, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios aqui separado por 2 correntes, aqui um ponto alto do fechamento, uma corrente, aqui os 30 pontos altos. Aqui uma corrente, um ponto alto, e aqui eu fechei 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. Então, nós vamos repetir todos os pontos de base, certo? E aí, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com o nosso trabalho, então, eu repeti aqui todos os pontos de base. Aqui é a carreira de número 20, fiz igualzinho aqui a carreira anterior de número 19. Então, é ponto sobre ponto, é só prestar atenção aí na colocação. E agora, pessoal, aqui no finalzinho, né, os 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei o pano, já fiz aqui mais 3 pontos altos, né, junto com esse 4 no total, canto de borda, e aqui eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, pessoal, nós vamos fazer a carreira de número 21 toda de quadradinho. Então, agora eu vou aqui ensinar para você a divisão e depois vocês vão fazer nos demais, tá? Tudo que a gente aprender agora, nós vamos fazer nos demais. Ó, 2 correntes, laça a linha na agulha, vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, aí põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3. Então, de 3 em 3 aqui, ó, a gente vai fazendo o ponto alto para fechar o quadradinho vazio. Ó, 2 correntes,
1, 2, 3, fechou aqui um ponto alto. Então, esse aqui eu vou fazer com vocês, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou aqui o ponto alto. Pra gente poder trabalhar aqui os quadradinhos vazios. Então, a cada 3 aqui, a gente fecha 2 correntes, eu conto 1, 1, 2, 3, ó, presta atenção aqui no finalzinho, tá? Ó, fechou 2 correntes, aí eu conto 1, 2, 3, fechou aqui. Porque aqui é aquela uma correntinha sozinho, né, que a gente substituiu pelo ponto alto aqui. A gente foi fazendo aqui, ó, tudo uma corrente. Então, ele fica assim, pessoal, ó, tá? Vai ficar desta forma. Então, ó, só lembrando novamente, fiz aqui os 2 quadradinhos vazio. Aqui o ponto alto, fiz 2 correntes e contei 1, 2, 3, fechei. Depois, eu fiz novamente 2 correntes, contei 1, 2, 3, fechei. Então, fui fechando, aí quando chegou aqui, ó, eu fiz o ponto alto, 2 correntes, contei 1, 2, 3, fechei. 2 correntes, contei 1, 2, 3, fechei, tá? Então, é isso aqui que vocês vão fazer em todos os desenhos. Aqui continua fazendo os quadrados vazios, vou dar adiantadinho e vou fazer de novo mais um cantinho com vocês, tá? Olha, aqui a gente vai passar pro segundo desenho, aqui ainda é o quadradinho, ó. Aqui chegou naquela situação que eu tenho uma correntinha, então, ó, faz 2 correntes, aqui é a correntinha de base, né? Também conta como um espaço, ó, 1, 2, 3, aí colocou o ponto. Aí, aqui, continua a mesma coisa, 2 correntes, conta 1, 2, 3 e põe o ponto alto. Olha, então, aqui, ó, cheguei de novo no canto, igual aqui, ó. Aí, façam as 2 correntes, conta 1, 2, 3, e fechou aqui um ponto alto para fazer o quadrado vazio, ó. 2 correntes, e aí, laça a linha, ó, conta 1, 2, 3, e fechou aqui, certo? Então, agora eu vou terminar aqui essa carreira e já volto aí com vocês, tá? Olha, gente, então eu fiz, olha, toda a carreira de quadradinho vazio, como eu expliquei para vocês aqui a distribuição, até o final, ó, chegando aqui, tudo de quadradinho, fiz os 4 pontos altos, fiz mais 3 correntinhas aqui, virei o trabalho, e aqui agora eu estou novamente fazendo os quadradinhos vazios, tá? Só repetir a carreira aí. Todos os pontos repetindo com a carreira anterior, tá? Os quadradinhos vazios aqui separado por 2 correntes e os cantinhos de borda aí com 4 pontos altos. Já terminei aqui, ó, a repetição, né, dos pontos. Aqui nós estamos na carreira de número 22. Olha, então terminei tudo de quadradinho vazio, cada um separado por 2 correntes e aqui no final os 4 pontos altos. Agora a gente vai para a última carreirinha, que nós vamos fazer uns pontos aqui tombadinho. Então, façam as 3 correntes, vira aqui o trabalho. Aí, nós vamos fazer mais um ponto alto aqui, ó, no segundo ponto de base. Fez aqui. E agora, nós vamos fazer, ó, 2 correntes e dentro deste segundo ponto, ó, nós vamos fazer as laçadinhas e tirar tudo junto, ó. Laça a linha na agulha, passa aqui por dentro do ponto, puxa e traz, ó. Certo? E aqui nós vamos prender aqui, ó, neste ponto de base aqui, que seria o quarto, né, desses aqui, desse grupo aqui. Ó, então, vai ficar assim, um picôzinho. Assim. Agora, a gente vai fazer o próximo. Picô, ó, 2 correntes, laça a linha na agulha e dentro deste ponto aqui, ó, a gente traz o fio. Ficou 3 laçadas, tira tudo junto. Laça de novo, ó, 3 laçadinhas que a gente busca o fio, tira tudo junto e prende aqui, ó, no próximo ponto de base. De novo, ó, 2 correntes. Busca lá a linha, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. Esse aqui se chama o meio ponto alto, ó. Laça e já vem aqui, ó,
e fecha o ponto alto. De novo, 2 correntes, vem aqui, ó, faz 2 meio ponto alto dentro daquele ponto, né, de base aqui que a gente fechou, ó, 3 laçadas, tira tudo junto, já vem aqui e faz um ponto alto. De novo, ó, 2 correntes, laça a linha, passa por baixo, busca 3 laçadas, tira tudo junto. E assim, gente, nós vamos fazer até o finalzinho, tá? Eu vou adiantar o meu aqui e vou voltar para a gente fechar junto lá o cantinho, tá? Então, vai ficar assim, ó, o ponto tombadinho, ó, certo? Então, eu vou adiantar o meu aqui e já volto. Bom, pessoal, então aqui eu fui fazendo o picô, expliquei para vocês. Aqui a gente já vai finalizar agora. Qualquer dúvida aí é só voltar um pouquinho na explicação para vocês fazerem, né? Este picôzinho aqui para terminar o nosso trabalho. Então, agora aqui, eu já fiz aqui, ó, um picô, laço a linha na agulha, venho neste primeiro ponto e fecho aqui um ponto alto. Faço 2 correntes e aqui dentro, olha, eu vou fazer 2 meio ponto alto, ó, tira tudo junto as laçadas, né? Ó. E vou pular esse ponto, vou vir para o terceiro ponto aqui, ó, de base. Assim. Aqui eu vou fazer mais um picôzinho, ó, 3 laçadinhas, tira tudo junto, ó, 3 laçadinhas, tira tudo junto. E aqui, neste último ponto de base, eu vou fazer mais um pontinho alto. Deixa eu só arrumar ele aqui para fazer, ó, o pontinho alto. E aqui a gente finalizou o trabalho, ó, tá, pessoal? Então, é um picô aqui, neste ponto alto de base, depois eu pulo este ponto, faço um ponto alto aqui, mais um picô e fecho um ponto alto aqui no último ponto de base. Deixa eu pegar minha tesoura. E aí, aqui é só cortar o fio. Aqui por detrás do trabalho, é só você ir passando, né, os fios entre os pontos aqui, dá um nozinho e arremata. Então, pessoal, este é o trabalhinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês. O modelinho deste passarinho aqui na gaiolinha, né, ele tá preso, tá? Aí este foi o desenho que eu fiz o projetinho e trouxe aí para a videoaula de hoje. Gente, se você gostou, deixa aquele like, seu comentário aí abaixo do vídeo, tá? E não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento do mesmo, tá? E compartilhe bastante os vídeos, né? Compartilhar para poder outras pessoas também conhecerem aí o meu trabalho, tá? Do canal Eli Crochê Artesanato. Vou me despedindo de vocês por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.